Graça e paz, família de Deus. Hoje eu quero falar sobre a busca pela espiritualidade ou de uma espiritualidade. Nós sabemos que em nosso país e de forma geral no mundo, a adesão ao ateísmo tem sido uma crescente. No entanto, ainda é maior a busca por uma religião ou por uma espiritualidade de forma geral no mundo. Isso também acontece no nosso país. Muitas pessoas talvez estão buscando a Deus em lugares errados, em circunstâncias erradas, porque nós sabemos que a palavra nos ensina que Deus, ele fez várias coisas para dar sinais da sua existência. Infelizmente, muitas pessoas entendem isso de maneira errada, e a Bíblia diz que Deus deu sinais da sua existência para que o homem, de alguma forma, tateando, ou seja, buscando algo que ainda para ele seja obscuro ou numa situação de obscuridade, talvez ele possa encontrar a Deus. E nós sabemos que a Bíblia nos ensina que Cristo é a revelação plena de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, que na verdade Jesus é o caminho, ele é o único caminho que nos conduz a Deus para que possamos realmente ter uma relação saudável com Deus e uma vida espiritual saudável. No entanto, existem outros caminhos que as pessoas infelizmente têm buscado e talvez, como eu disse, alguns chegam até nos chocar. Se você for procurar na internet aí, você vai ver muitas coisas que chegam a ser terríveis, pessoas que se mutilam e coisas desse tipo assim, até coisas mais terríveis que você possa encontrar, você vai encontrar na internet. Isso revela que há no coração do homem um desejo por aquilo que é divino. E na verdade, o homem tem dentro de si, foi gerado com isso, com esse desejo, para que ele então, como eu disse, pudesse tentar de alguma forma ter um contato com Deus e ter um conhecimento de Deus. E nós vamos ter como texto base hoje, para que a gente possa entender um pouco disso, o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué faz ali um relato no capítulo 24 de tudo aquilo que Deus fez, desde a chamada de Abraão, faz um resumo ali, bem resumido, das obras que Deus fez para o povo. E quando ele vai chegando no versículo 15, ele fala para o povo: olha, então hoje vocês precisam decidir. Vocês precisam fazer uma aliança com Deus. Para isso, vocês têm que se desfazer dos falsos deuses que vocês conhecem, dos falsos deuses que vocês já tiveram contato. Nessa busca que nós vivemos hoje, nos nossos dias, é que aquele povo também vivia. Josué fala de os deuses que os antecedentes deles, os antepassados dele, como Terá, o pai de Abraão, e aquele povo vivia e conhecia. Depois também fala dos deuses que eles conheceram no Egito, e também agora fala dos deuses também dos amorreus da terra, que eram as pessoas da terra ali onde o povo estava estabelecido. Josué tinha conduzido eles até a terra prometida, haviam outros habitantes ali que eles haviam expulsado. Havia um pouco de pessoas ainda que precisavam ser retiradas da terra, mas Josué já estava de idade, então ele conduziu o povo àquela aliança naquele momento. Então ele disse: olha, se vocês quiserem servir a Deus, vocês têm que se desfazer desses ídolos, desses falsos deuses que vocês conhecem, que vocês tiveram conhecimento e contato nessa jornada de vocês. E então ele chega no versículo 15, ele diz: então vocês decidam hoje. Se vocês não quiserem seguir a Deus, vocês decidam hoje. E quando Josué fala isso, ele fala: vocês não podem, como a Bíblia nos ensina, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem ficar: eu sirvo a Deus, o Deus vivo e único verdadeiro hoje, e amanhã eu estou servindo a outros ídolos, outros deuses. E nós sabemos que, infelizmente, na nossa jornada, muitas vezes colocamos outros ídolos, talvez pessoas, circunstâncias, talvez o dinheiro no lugar de Deus na nossa vida. Então Josué faz essa chamada ao povo para que o povo se despertasse para a realidade. Então Josué, no versículo 15, ele fala: vocês têm que decidir, vocês vão servir os deuses dos seus antepassados, ou vocês vão servir os deuses do povo da terra que agora vocês estão. Só que, porém, Josué diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, quando demonstra essa decisão, ele estava dizendo o seguinte: ó, eu, porém, escolho servir ao Deus que até hoje tem me sustentado. O Deus que realmente tem me dado livramento, que me deu livramento. Ele teve experiências com Deus no deserto, viu Deus fazer muitas coisas no deserto e chegou até ali, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Então Josué tomou a melhor decisão que nós podemos tomar. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque reconhecemos quem Ele é, reconhecemos que tudo que temos foi Ele que nos deu. Muitas pessoas sequer conseguem reconhecer isso.
Talvez, como eu disse, muitas pessoas colocam outras coisas e pessoas no lugar de Deus na sua vida, mas na verdade, se a gente parar e pensar, a gente vai ver que até mesmo as manifestações da graça comum de Deus, quando eu falo graça comum, nós podemos colocar aqui o ar que respiramos, foi o Senhor que nos deu. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Então, ou seja, quando há sol, quando há chuva, quando há todas essas coisas que, por exemplo, uma pessoa que tem um cultivo de alguma cultura, uma plantação de alguma coisa, ele precisa, se tiver ali uma fazenda, por exemplo, do ímpio e de um justo, uma do lado da outra, vai fazer sol necessário para as duas fazendas, vai cair chuva necessário para as duas fazendas, isso tudo da graça comum de Deus. Deus tem trazido sustentação para todas as pessoas. Isso é a graça comum. Isso é aquilo que Deus faz para todas as pessoas, independente daquilo que eles estão vivendo, daquilo que eles creem. Isso se chama graça comum. Então nós observamos que Josué entendeu que além dessa graça comum, há uma graça também sobre aqueles que confiam no Senhor. E ele percebeu o cuidado de Deus em toda a história do povo. Ele sabia, conhecia a história de todo o povo, desde o chamado de Abraão até o momento que ele estava ali. Ele falou assim: olha, vocês podem decidir o que vocês quiserem. Eu, porém, vou tomar essa decisão. Eu vou servir o Senhor, eu e minha casa. Vamos servir aquele que realmente é digno da minha devoção, da minha crença, da minha fé. E essa é a minha decisão. Então nós temos que entender o seguinte: nós somos exatamente como esse povo. Muitas vezes nós temos uma espiritualidade que nos foi passada por tradição dos nossos pais. E a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com essas tradições. Porque muitas vezes recebemos alguma coisa por tradição, mas como eu disse, se essas pessoas, os nossos antepassados, tiveram uma tradição errada, receberam uma tradição errada, serviam aos deuses errados e agora passaram para nós, nós temos que tomar cuidado e temos que avaliar se essa tradição realmente vale a pena nós seguirmos. E Josué estava dizendo: vocês têm que decidir hoje, porque não dá para servir a dois senhores, não dá para ficar no caminho do Senhor e no caminho dos ídolos, não dá para ficar no caminho do Senhor e confiar no dinheiro, ter o dinheiro como seu Deus, não dá para ficar no caminho do Senhor e ter pessoas como ídolos na sua vida, como Deus na sua vida. E muitas vezes a nossa jornada, nós até abandonamos alguma tradição que recebemos dos nossos antepassados, mas a nossa vivência, a nossa experiência, como foi a experiência desse povo em outras terras, como a terra do Egito, e depois, quando chegaram ali na Terra Prometida, encontraram outras pessoas que serviam outros deuses, o perigo de absorvermos essa espiritualidade para nossas vidas é muito grande, o perigo é terrível, o risco que temos de absorver para nós essa espiritualidade, e nós vemos que a sociedade nos impõe, nós temos que tomar muito cuidado. E tem uma série que numa operadora de streaming chama Os Deuses Americanos, quem tiver a oportunidade assista. Lá mostra quantos deuses é possível as pessoas assumirem para si e assim se afastarem do Senhor, talvez de maneira até discreta, inconsciente. Nós muitas vezes nos afastamos daquilo que realmente é. E assim foi com o povo. Esse povo muitas vezes foi se afastando de Deus na sua história de maneira gradativa. Não foi algo abrupto, mas foi algo que foi gradativo. E esse povo foi se afastando dos caminhos do Senhor. E agora Josué chama a atenção deles: vocês precisam decidir. Vocês querem continuar com a tradição que muitas vezes está errada? Às vezes você pergunta: ah, mas meu pai e minha mãe são pessoas que servem a Cristo, professam a fé cristã, então meu pai tem uma boa tradição. Tá, mas ainda que seu pai e sua mãe tenham uma boa tradição a respeito da fé, você tem que tomar a sua decisão. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você tem que tomar a decisão de servir a Deus por causa de algo que está no seu coração, que brotou no seu coração, o anseio de ter essa aliança com o Senhor, não porque os seus pais têm. E talvez nós também estamos nessa questão, estamos envolvidos pela nossa cultura, e essa cultura, como foi com o povo no Egito, como foi o risco que o povo tinha ali de se envolver com os deuses dos amorreus, muitas vezes somos envolvidos por essa cultura, por essas falsas espiritualidades que nos cercam, e corremos esse risco. Mas o convite de Deus para nós hoje, através da sua palavra, é: decidam hoje o que vocês querem. E que a gente possa tomar a mesma decisão de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, reconhecendo que somente o Senhor é digno, porque somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque dele para Ele são todas as coisas. E assim nós possamos tomar as decisões corretas, ainda que possamos estar, talvez, pensando que estamos na direção correta, mas que todas as nossas decisões, como eu disse até mesmo, se você recebeu de alguma tradição de seus pais, que seja algo que realmente esteja no seu coração, porque Deus não quer ser conhecido como Deus
dos nossos pais. Ele quer ser conhecido como nosso Deus, porque ele tem um relacionamento conosco, tem uma aliança conosco. A aliança que ele teve com nossos pais não serve para nós. Nós temos que ter uma aliança com Deus. Nós temos que ter nossas experiências, nossa relação com Deus, para que nós possamos alcançar os benefícios de Deus e a sua salvação. E assim Josué faz esse convite ao Senhor, às pessoas para que sirvam ao Senhor. E agora nós temos que refletir diante dessa palavra, fazermos uma avaliação de como anda a nossa espiritualidade, se nós estamos realmente vivendo uma espiritualidade saudável, se nós realmente estamos servindo ao Senhor, se o Senhor é realmente o único que reina e está sentado no trono da nossa existência, ou se existem outros deuses que estão ocupando esse lugar. Deuses que talvez, como eu disse, de maneira inconsciente. Se você realmente não produz glória ao nome do Senhor na sua vida, se você não confia totalmente no Senhor, é porque existem outras coisas que estão no trono da sua vida, estão reinando, estão sendo Deus em suas vidas. Talvez, como eu disse, o dinheiro, talvez a tecnologia, talvez sua esposa, talvez seu marido, talvez seus filhos, talvez sejam essas coisas que têm dado norte para a sua vida, têm dirigido a sua vida e não o Senhor. Nós precisamos tomar o devido cuidado para que nós possamos não correr o risco ou não cair no erro que o povo de Israel caiu, de na sua jornada abandonar o Senhor e assumir para si falsos deuses, assumir para sua vida ídolos e assim nos afastarmos do Senhor. Então, a palavra do Senhor para nós hoje é: decidam hoje a quem você quer seguir. Eu digo para você o que Josué disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O desejo do meu coração é o que eu procuro compartilhar com a minha família, é que o melhor caminho é o Senhor. Eu decidi. E como eu disse para você, eu tomo essa decisão hoje, mas os meus filhos, por exemplo, eles também têm que tomar essa decisão. Eles não, como eu disse, Deus não tem neto, Deus tem filhos. Eles precisam tomar essa decisão. Ainda que eu tenha me esforçado para passar para eles o caminho correto, mas eles têm que decidir. Eles não podem viver uma espiritualidade baseada nas minhas experiências e na aliança que eu tenho com Deus. Eles têm que ter sua própria aliança com o Senhor. E Deus quer ter uma aliança com você. Deus quer ter uma aliança com a sua família. Mas cada um tem que tomar a sua decisão. Decida hoje a quem vamos seguir. Amém? Que nós possamos orar nesse momento e que possamos tomar a decisão correta diante de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, porque a Tua palavra, ela nos revela os propósitos do Senhor, os desígnios do Senhor para nossas vidas, e sabemos que, diante dessa palavra, o Senhor revela que o Senhor deseja fazer uma aliança com as pessoas. Uma aliança que realmente seja feita com base naquilo que as pessoas têm de contato, experiência com o Senhor, de fé no Senhor, de relacionamento com o Senhor, e que realmente reconheçam que Tu és o único Deus, aquele que tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, que tudo que recebemos vem do Senhor, e por causa disso temos que dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o reconhecimento, ó Pai, e dar ao Senhor o trono da nossa vida para que o Senhor reine e habite e governe nossas vidas. E não a outros deuses, não a outras pessoas, não a situações, não a dinheiro, nada pode ocupar o trono em nossas vidas senão o Senhor. Que as pessoas, ao ouvir essa mensagem, ouvir essa oração, possam decidir servir ao Senhor, assim como Josué disse, e possam decidir tirar aquilo que muitas vezes tem ocupado o trono em suas vidas e colocar o Senhor no lugar que lhe é devido, no lugar que pertence ao Senhor, e que o Senhor, assim como aquele povo depois respondeu a Josué, nós também vamos servir ao Senhor, porque Ele é quem tem nos sustentado. Que as pessoas também possam entender, Pai, que o Senhor tem nos sustentado a cada dia e que o Senhor deve ser o nosso único Deus, porque Tu és o único e verdadeiro Deus, e que assim possamos desfrutar, como eu disse, dos benefícios da Sua graça, da Sua salvação, que o Senhor tem nos oferecido a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que você tome a decisão correta a cada dia, que a sua família desfrute dos benefícios do Senhor, também conheça ao Senhor, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu trabalho, que possamos todos estar debaixo da graça de Deus, porque somente Ele para nos abençoar. Se você foi abençoado por essa mensagem, deixe o seu joinha, compartilhe ela com outras pessoas, se possível deixe um comentário, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e assim você vai estar fortalecendo esse canal, esse meio pelo qual nós estamos aqui divulgando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.